Salve, salve galera, bem-vindos a mais uma semana de aula. Aqui é o professor Eliese de Geografia e hoje nós vamos falar do nosso conceito de espaço geográfico, tá? Vamos entender o que é o espaço geográfico, tá? E ver como através do espaço geográfico a gente vai entender 4 categorias de análise, que são paisagem, lugar, território e região, tá? Então a gente tem isso para hoje. E aí eu vou fazer a primeira pergunta de hoje. O que é o espaço geográfico? O que é esse tal de espaço geográfico? E como ele está presente na nossa vida? E aí eu vou falar para você que o espaço geográfico pode ser entendido como espaço natural modificado pelo trabalho humano. E esse trabalho humano pode ser caracterizado por todas as ações e todos os movimentos que a sociedade faz. Então, se a gente fosse pensar, o espaço geográfico vai ser todo o espaço produzido pelo trabalho humano, ou seja, pelo trabalho das sociedades, através de um sistema de objetos e um sistema de ações. E o que é o sistema de objetos? O sistema de objetos é tudo aquilo que está parado, é tudo aquilo que está fixo no espaço. E dá um exemplo aí, Eliese, do que está parado no espaço, o que está fixo. As escolas, os shoppings, as fábricas, as indústrias, tudo isso está parado. Tudo isso constitui o sistema de objeto, aquilo que está fixo no espaço. E do outro lado a gente tem a sociedade, que é o sistema de ações, tudo aquilo que a gente pensa para movimentar, para organizar, para produzir e transformar o espaço geográfico. Ou seja, todas as ações humanas feitas para produzir a natureza, elas são um sistema de ações, é tudo aquilo que é fluxo, aquilo que tem movimento. Quando eu pego tudo aquilo que tem movimento, tá, o sistema de fluxo, tá, e junto com o sistema de objetos, ou seja, aquilo que está parado, eu tenho a transformação do espaço geográfico. Exemplo, quando eu tenho aqui uma sociedade, tá, uma sociedade, vários homens e mulheres organizados, que vão até o espaço natural para transformar esse espaço, eu tenho então o espaço geográfico. Essa transformação, esse sistema de objetos parado com o nosso sistema de ações humanas que movimenta o espaço geográfico. Exemplo, é da natureza que eu tiro porta, que eu tiro cadeira, mas também é da natureza que eu tiro o alumínio, o ferro, para transformar o quê? Em carro, em avião e etc, etc. Ou seja, tudo que nos cerca é produto da transformação da natureza ou do espaço natural por quem? Pela sociedade. Então tudo que está à minha volta é espaço geográfico transformado. E é claro, você pode pensar o quê? Para ser espaço geográfico, eu tenho que ter uma sociedade, eu tenho que ter homens e mulheres organizados transformando. Se eu não tiver, não é espaço geográfico. E aí fica a pergunta, do que é constituído o espaço geográfico? O espaço geográfico é constituído por 2 elementos. Esses 2 elementos são a paisagem e a sociedade. O que vem a ser a paisagem? É tudo aquilo que está sobre a terra e que eu consigo observar através do domínio da visão. E a paisagem, então, vai ser o quê? Tudo aquilo que está sobre a terra que a gente consegue ver através da visão. Mas a gente não pode pensar que a paisagem vai ser tudo aquilo que é bonito. Por exemplo, uma praia, uma floresta. Se eu pensar no lixão, também é paisagem. Se eu pensar, por exemplo, numa estrada, é paisagem. Tudo aquilo que está sobre a terra e que eu consigo observar é paisagem. E o que é a sociedade? A sociedade somos nós, que ao longo do período histórico vem transformando a paisagem. Quando você tem essa paisagem sobre a ação da sociedade, a sociedade transformando a paisagem continuamente, nós temos então um espaço geográfico. E ao longo do período histórico da ação do homem na Terra, a ação das sociedades, a gente tem um ponto que marca uma maior transformação, uma maior aceleração do processo de transformação. Um período onde o processo de transformação da sociedade sobre o espaço natural, sobre a paisagem, vai ser muito rápido e a transformação desse espaço geográfico também vai acontecer de forma mais rápida. Qual é esse marco histórico? A primeira revolução industrial, que vai ser diferencial na produção do espaço geográfico. Porque se a gente pensar o que existia antes da tecnologia, é um movimento de transformação do espaço natural que acontece numa velocidade muito lenta. Se ele acontece numa velocidade muito lenta, o impacto que ele vai ter sobre a paisagem é um impacto pequeno. Ou seja, o espaço natural, a natureza, ela não sofre tanto com a ação da sociedade antes da Revolução Industrial.
Porque como não existe ainda elementos avançados de tecnologia, esse impacto não é tão grande. Quando acontece a primeira revolução industrial, a gente tem o desenvolvimento das máquinas, né, da indústria, das fábricas, ou seja, a tecnologia chega, e quando a tecnologia chega, a transformação que a sociedade faz na natureza, na paisagem, no espaço natural, é muito mais rápida, tem uma velocidade muito maior. E aí você tem o que a gente chama hoje dos impactos ambientais e dos impactos socioambientais. Esse espaço onde a gente vai ter uma intensa presença, tá, dos meios técnicos da tecnologia é chamado de meio técnico, científico e informacional. E o meio técnico, científico e informacional já é um segundo marco dessa transformação da sociedade sobre o espaço natural, sobre a natureza, sobre a paisagem. O meio técnico, científico e informacional é justamente esse espaço que a gente chama de globalização. Esse espaço onde a tecnologia e os meios técnicos científicos estão presentes na vida de toda a sociedade. E por estarem presentes na vida de toda a sociedade faz uso dessas tecnologias. Olha a gente aqui, através de uma relação, né, de mídias sociais, utilizando as tecnologias informacionais para se comunicar. Todo esse espaço dotado de tecnologia cerca hoje a produção do espaço geográfico. Mas Eliézer, tu falou aí da sociedade, da paisagem. A paisagem é uma categoria de análise do espaço geográfico. Mas lá no início do vídeo tu falou que eram 4. Se a gente já viu paisagem, está faltando 3 categorias de análise. Então vamos lá. A nossa primeira categoria de análise é o lugar. E o que é o lugar? Lugar é o espaço geográfico local. Ou seja, o lugar onde eu trabalho, o lugar onde eu estudo, o lugar onde eu me relaciono com as pessoas próximas a mim. Ou seja, tudo aquilo que está mais próximo, dentro da minha espacialidade, eu chamo de lugar. Ou seja, o lugar é onde os elementos geográficos mais próximos ao ser humano estão localizados. Um outro conceito que a gente vai ter é o conceito de território. E o que é o território? É onde se estabelecem as relações de poder no espaço geográfico. Então, como é que a gente vai entender o território? Esse território, geralmente, quando a gente pensa nele, a gente vai dizer, olha, é uma parte do espaço, tá, que é delimitado por uma fronteira. Ou seja, quando ele é cercado por uma fronteira, isso daí é o território. E dá um exemplo, o território brasileiro. O território paraense, né, ali a fronteira do estado do Pará. É dentro dessa fronteira, dentro desse espaço delimitado, que acontecem as relações de poder do Estado, as relações de poder político. Então é aí, a partir dessas relações, que se estabelece um processo de organização do espaço. Por exemplo, como o Estado, através das suas relações de poder, estabelece os mecanismos de controle para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Então, todo espaço delimitado por fronteira é um território. E nesse território se estabelecem relações de poder. Mas a gente tem que entender também que o território é um conceito mais amplo, que ele vai além dessas relações de poder estabelecidas de forma política. Se a gente pensar, por exemplo, no tráfico de drogas, né, a gente entende que o tráfico de drogas se estabelece através de uma relação de poder. Ou seja, você tem um território que é dominado por um grupo que detém o poder daquele espaço geográfico e, através desse poder, consegue controlar aquela delimitação espacial. Ou seja, se você pensar então, existem relações de poder para cada espaço geográfico. E se a gente pensar que esses espaços, né, do tráfico de drogas, tá, controlados pelos traficantes, são espaços que se estabelecem por relações de poder, se a gente pensar ao redor do mundo, a gente vai ver que tem vários espaços que podem ser caracterizados como território. Por quê? Eles se estabelecem através de diferentes relações de poder. Muitas delas, quando você tem o Estado, que deveria fazer esse controle, brigando, né, em conflito direto com outras sociedades que querem o controle daquele espaço. Por exemplo, a Guerra da Síria, né, é um espaço que sofre diferentes embates por conta da disputa territorial, relações de poder e território. Se a gente pensar o conflito árabe-israelense, se estabelece através de grupos que querem deter o poder daquele território. Então, o território vai ser todo espaço onde se estabelecem relações de poder. E, finalmente, a nossa última categoria, que é região. E o que é região? É uma porção do espaço geográfico
tá? Com categorias físicas, econômicas e culturais muito bem definidas. Tá? Se a gente pensa na região, por exemplo, norte, existem características físicas, econômicas e culturais muito bem definidas para a nossa região. Essas características só estão aqui na região norte. Por exemplo, a cultura do extrativismo, a forma da gente falar culturalmente, falar égua, tomar açaí, todas essas características físicas, econômicas e culturais que são só nossas, nos distinguem de outras regiões, como por exemplo a região Nordeste, a região Sul e Sudeste. Tá? Se você for no Nordeste, existe uma outra cultura, um outro modo de falar, uma outra economia, outros aspectos físicos voltados para aquela região. Se você for no sul do país, existe também uma outra forma de falar, uma outra forma de gerir a economia, outros aspectos físicos. Ou seja, todo o bioma do sul é diferente do bioma do Nordeste, que é diferente do bioma do Norte. Enquanto aqui a gente está na floresta amazônica, no Nordeste, né, nós temos a seca, por exemplo, que são características físicas totalmente diferentes. Então, quando se pensa todo um processo de desenvolvimento regional, ele é pensado em cima dessas características, das características físicas, econômicas e culturais daquele espaço regional. Então, quando se pensa no desenvolvimento regional, por exemplo, da região norte, é pensado numa região que tem uma floresta, que tem um alto poder de desenvolvimento agrícola, que tem um alto poder de exploração mineral, mas também é pensado num desenvolvimento baseado em toda uma cultura de uma sociedade que aqui mora. É totalmente diferente, por exemplo, do sul e sudeste do país, né, onde o desenvolvimento urbano e industrial é muito maior do que na nossa região. Então, aliás, dá uma resumida rapidola aí em tudo que a gente viu hoje. Perfeito, vamos lá. O espaço geográfico é o espaço produzido pelo trabalho das sociedades. A paisagem vai ser tudo aquilo que eu vejo e está sobre a terra. Tá? O lugar é o espaço vivido, onde eu tenho as minhas relações pessoais quando as pessoas estão mais próximas a mim. O território é o espaço onde se estabelece relações de poder, políticas ou não políticas. E a região é o espaço que eu vou pensar através das suas características físicas, econômicas e culturais. Mas aí, é claro, a gente não pode terminar essa aula sem deixar uma atividade para vocês. Então, na nossa atividade de hoje, eu quero que vocês façam um texto de no mínimo 7, de no máximo 15 linhas, falando do espaço geográfico e como vocês entenderam essas 4 categorias de análise. Ou seja, você vai fazer um texto relacionando o espaço geográfico com lugar, paisagem, território e região. E aí vamos ver se você entendeu direitinho tudo que está na nossa aula de hoje, tá? Essas atividades devem ser enviadas na próxima semana aqui pelo grupo, no nosso horário de aula. Então todo mundo tem uma semana para fazer. Espero que todo mundo tenha gostado da aula de hoje e semana que vem a gente se vê. Grande abraço do professor Elias. Tchau!